Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VRTA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário de papel. É um fundo que foi lançado em janeiro de 2011, é um fundo de base R$100. Fator é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e negocia com uma ótima liquidez, em média 2.300.000 por dia. É um fundo para investidores em geral, ele tem nota 4 de 5 no site, ele faz parte do IFIX com 1,26% e ele conta atualmente com mais de 15.590.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,96%. O que indica 4% de desconto. Então, atualmente, esse fundo possui um patrimônio de 1.433 bilhões e o mercado está aceitando pagar 1.374 bilhões. É um fundo de base 100, cuja cota vale R$ 91,92 e o mercado está aceitando pagar R$ 88,00. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com mais de 113 mil cotistas. Nesse slide, a gente vê o quanto o fundo está negociando atualmente. 88,12, mínima de 85 e máxima de R$ 107,00. E aí o que a gente observa? Ele está orbitando bem perto da sua mínima histórica do que da máxima. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que é o VP teórico do fundo, e o que a gente consegue observar? Esse fundo, lá nos idos de 2018, mais ou menos, ele estava orbitando ali próximo ao seu VP. Deixa eu até corrigir o VP aqui. Durante os idos de 2018, esse fundo estava orbitando ali na faixa de 112, R$100. E aí no final de 2019, durante o ano de 2019, o mercado estava bem eufórico. E esse fundo passa a ser negociado a incríveis R$ 154,00. Ele tem um breve recuo para a faixa de R$ 125,00, volta a patamares de 140. E durante a situação pandêmica de março de 2020, ele chega ali a pouco abaixo do 100, na faixa de R$ 95, R$ 96,00. Ele se recupera rapidamente, voltando ao patamar de 112, R$100. O que a gente consegue observar? Que na maior parte do tempo, esse fundo foi negociado aí, ó, com ágio, acima do seu valor patrimonial. Só que, durante o ano de 2021, ele começa a sua queda nas suas cotações, ó, saindo de 112, próximo do fim do ano, chegando novamente próximo ao VP. Durante o ano de 2022, ele esboça uma pequena recuperação, mas, desde mais ou menos março, o fundo inicia sua queda, e atualmente, ó, em 19 de dezembro, ele chega na sua mínima histórica de 85,40. Na data que eu gravo o vídeo, ele deu uma melhorada aí, negociando na faixa de R$ 88,00. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do VRTA, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, os seus ativos internos? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, torne-se membro. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor pequeno, né, simbólico, mas para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Outra forma de apoio, caso queira ajudar, é o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação ajuda muito no nosso crescimento. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do Tainan, falando, traz VRTA, por favor, na próxima. E aí os pedidos de inscritos, na medida do possível, a gente vai tentando atender aí, tá? O que a gente consegue observar a respeito dos dividendos entregues pelo fundo no decurso do tempo? Ele é um fundo que nunca foi um excelente pagador de dividendos. Mas, meio que na média, ele sempre entrega ali, ó, na faixa de R$1. Durante os anos de 2016, em que a inflação estava descontrolada, esse fundo teve picos de entrega na faixa de 1,50, na faixa de 1,25. Dos anos de 2017 e 2018, as distribuições do fundo caem para patamares de 75 centavos, voltando a patamar de R$1. E aí, de 2019 para cá, ele meio que estabilizou-se mais próximo de R$1. Final de 2019, ele entrega ali na faixa de mais ou menos 75 centavos. Nos anos de 2020, no final dele, né, ele começa a melhorar, chegando mais próximo de R$1. Durante o ano de 2021, as entregas ficam sempre mais próximas de R$1 e até acima. E durante o ano agora de 2022,
nos últimos meses ele teve uma pequena queda nas suas distribuições, mas ainda assim, bem menos do que outros fundos aqui do nosso segmento, né? O último dividendo anunciado do fundo nos últimos 2 meses, 90 centavos. Esse fundo já passou por 9 subscrições, que é a tentativa de crescimento do fundo, e a última ocorreu entre o mês 10 de 2022. Aqui a gente vê as entregas do fundo, então, ó, 1,25, 1,15, 1,20, 1,25, 1,20. E aí, a partir do mês 7, ocorre com o arrefecimento da inflação, ocorre uma queda, né? 1,10, 1,10, R$1 e R$1. E aí, nos últimos 2 meses, ele anunciou ali 90 centavos. Dia 29 de dezembro, para pagar no dia 13 de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 12, mas ele só vai sair na outra semana. Então, quando o vídeo sair, já vai ter pago esse valor, tá? Então, no dia 13, ele vai pagar aí 90 centavos. Na época de fechamento aqui da database, a cotação estava em R$ 88,00, o que indicava um yield de 1%. E ele vem no acumulado dos últimos 12 meses com 15,09% de dividend yield acumulado, um yield muito bom, né? Aqui a gente vê que números institucionais têm posição no fundo, nenhum deles com alta exposição ao fundo, o MCHF aí com 0,84, CXCI com 0,66, BPFF com 0,51, CXRI com 0,44 e muitos outros institucionais também têm posição no fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Almudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Quer nos ajudar nessa empreitada? Vá lá e se inscreva, é de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Os nossos canais estão em outras plataformas, então vá lá nessas plataformas e siga, se inscreva, deixe um comentário para ajudar. A Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro, muito obrigado a todos vocês que colaboram e dão essa força pra gente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão vem falar, após a 9ª emissão de cotas, atualmente conta com 15 milhões e 590 mil cotas. Ao longo de dezembro, o fundo realizou algumas aquisições, né? Eles finalizaram o mês com 87,7 milhões em caixa, 6% do PL. E aqui já vai um ponto assim, o fundo vai ter muitos pontos positivos, muitos. Mas um ponto, entre aspas, negativo do fundo, eles têm uma certa lentidão na alocação de recursos. Então, eles preferem fazer a alocação de recursos de uma certa forma mais lenta, mais compassada. Então, caso você opte por investir nesse ativo, tem que estar ciente que ele é um pouco mais devagar na hora de alocar os seus recursos. Eles também têm compromissadas, ó, de 102 milhões, que apesar da captação da oferta, será mantida momentaneamente. Desde novembro de 22, em relação à questão política, com grande destaque para a PEC aí, que vai tentar aumento de gasto, que inclusive depois acabou sendo aprovada, né? Eles falam o seguinte, cabe relembrar que tal procedimento é uma prática comum de mercado onde o custodiante segue os procedimentos por ele adotados descritos no seu manual de aperfeiçoamento. O que ele está querendo dizer é que, mesmo com essas incertezas políticas, elas causaram grandes variações nas curvas de juros e que ocasionalmente um relevante impacto na marcação a mercado dos ativos. Então, assim, esse aqui já é um dos motivos por que a cota do fundo caiu tanto, marcação a mercado. Se a gente for olhar bem, na minha opinião, o desconto desse fundo deve estar mais de 10%. E a gente viu lá atrás que o desconto seria menos que isso, né? Ele é um fundo de 100 que deve valer no mínimo aí uns R$ 97,00, e aí ele está sendo negociado aí abaixo de R$ 90,00. Mas ele diz o seguinte, ó, que independentemente dessa marcação a mercado, que desvalorizou a cota do fundo, tal ação tem um impacto contábil, de modo que os nossos recebimentos estão ligados às taxas. Então, assim, isso não afeta o fundo na hora de receber, né? Aqui a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo cobra de taxa 1% e, pelo menos lá no site, eu não consegui encontrar informações sobre performance. Vamos ver na prática o que essas despesas vêm representando frente às receitas. Em dezembro, o fundo teve como receitas aí de CRIs 11 milhões e 900, receitas de FIIs 1 milhão e 500, resultados não recorrentes de CRI, provavelmente ele vendeu com prejuízo, 4.600, e resultado das compromissadas gerando ali 1 milhão e 400. O fundo teve como despesas 1 milhão e 200, como ele não faz um destrinchamento das despesas, né? Seria interessante se ele fizesse esse destrinchamento. E a gente observa aí o fundo vindo numa melhora nos últimos meses, ó. 9 milhões, 12 milhões, 14 milhões, então ele tá vindo numa crescente aí. Então vamos ver o que isso aqui tá representando frente ao que ele receitou. 1.203 vezes 100, dividido por 14.976, que a gente observa que está dando aí 8,03% de taxa, abaixo de 15%, que seria o meu limite, né? Esse, para mim, aqui, é um dos pontos mais fortes desse fundo.
Quanto mais você vai estudando o mercado, vai se posicionando, vai entendendo sobre risco, retorno e coisas nesse sentido, você vai se importando com o portfólio interno de um ativo. A gente vê inúmeros portfólios aí, que às vezes ele tem lá 10% de concentração, alguns extrapolam isso com 12, 14, 18. Mesmo que isso seja uma posição temporária, é um risco que o fundo carrega. Pela instrução aí da CVM, ela indica que um fundo tenha no máximo 10% por ativo. Hoje eu tenho sido um pouco mais exigente ao estudar, buscar um ativo. Então hoje eu tenho exigido aí 7, 8% de exposição máxima, é o que eu acho que eu me sinto confortável. E esse é o grande ponto forte desse fundo. Esse fundo, o máximo que ele tem exposição em ativos aqui, ó, 4,19%. Então o que isso significa? Ele tem altíssima pulverização, e aí, caso aconteça alguma coisa de errado com algum ativo, isso aqui vai impactar pouquíssimo o resultado do fundo. Então, para mim, esse é um dos pontos mais fortes do fundo aí, na minha humilde opinião. Além da gente vai ver o portfólio, os ativos que ele investe, segmentos e tal, mas o fato dele ter pouca exposição máxima a um ativo, para mim é o que traz de maior ponto forte do fundo. Isso aqui para mim é algo muito, muito positivo. Nessa página também a gente consegue observar que o fundo tem, nessa página, 45 devedores distintos, né? Vamos ver na próxima página. E aquilo que eu tento explicar para vocês antes da gente ir, ó. Vamos lá, o Lar Cooperativa, Fragnari, Jardim Reserva, Grupo BSO, Anteres, Canopus. Aí você observa aqui para ver se tem duplicidade de devedores, né? Se tiver duplicidade, aí tem que fazer aquele ponto que eu expliquei para vocês. Ou seja, vamos ver esse aqui, ó. JSL, JSL. Então esse aqui é um só devedor, ó. 1,57, 1,57. Ó o Canopus aqui, ó. Canopus e Canopus, ó. Aqui ele tem 2%, aqui ele tem mais 1,5%, outro Canopus tem mais 1%. Então aqui a gente vê que, assim, mesmo os que ele tem mais devedores, não é assim uma alta exposição. Então, na minha opinião, tudo tranquilo em relação a isso. Aqui a gente vê o final da carteira, ou seja, esse fundo ele vai ter ali 71 devedores aí, na verdade 72, né, com esse último. Então ele tem bastante diversificação de CRIs, né? O que traz bastante pulverização para o seu portfólio. Como eles mesmos anteciparam, eles têm ali em caixa mais 6% ali em caixa. A sua alavancagem está representando 7% do portfólio. Além disso, esse fundo investe diretamente em FIIs, só que são percentuais relativamente pequenos. Ele vai ter ali 2,86% no Kiami, que é a sua maior exposição. Ele tem mais 2,5% no Game 11, 2% no HGCR. Então, assim, as maiores exposições dele são relativamente baixas, né? Esse fundo ele também opta por ter diversificação de securitizadoras, né? Ele tem diversas securitizadoras e também tem um amplo setor de segmentos que eles atuam. Do que ele financia hoje, 20% do seu portfólio é de construção civil, 18% alimentos, os FIIs de papel representam 10% do portfólio, ele tem mais 6% logístico, mais 6% de compromissados, que a gente viu ali que está mais ou menos 7%, né? Setor de agropecuária, o estado de São Paulo, varejo, cerâmica, pulverizados. E aí a gente vê o seguinte, que esse fundo ele não tem exposição a setores de altíssimo risco, como multipropriedade, setor de loteamentos, desenvolvimento, né? Então, isso, na minha opinião, traz uma grande segurança aí para o fundo. Aqui ele traz para a gente o seguinte, ó, que ele possui 36 ativos com no máximo 1% de exposição, ele vai ter ali 4 ativos com no máximo entre 3% e 4% de exposição, não chega a ter nem 2 ativos aí com exposição entre 4% e 5%. Então ele é muito, muito pulverizado mesmo. E aqui também a gente vê essa mesma exposição em questão de volumes, ó. De 2% a 3% do PL vai ter ali na faixa de quase entre 540 e 600 milhões do portfólio. Aqui a gente vê o seguinte, as suas exposições aos indexadores, a sua imensa maioria, 83%, é indexada a IPCA, e aí ele tem outras exposições. Ele vai ter ali 2% em GPM, 5% em CDI e mais 10% em cotas de fundos imobiliários. E na carteira total ele vai ter ali 90% em CRI, 6% em caixa e 10% em FIIs. E aqui a gente vê a taxa média do seu portfólio. Ele tem 92% dos CRIs, a IPCA mais 7, 5% CDI mais 2, 2,5% em GPM mais 8 e tem mais uma parcela bem irrisória em GPDI. E o prazo médio da carteira em 5,25 anos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Veritas são somente essas informações. Por favor, vá lá no canal secundário e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal.
Vá também nas outras plataformas e siga o Amudicas, a Amuinvest, a Mufiagro. Agradeço a todos vocês que colaboram, obrigado de coração. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha. E diz aí pra nós, e aí? Você gostou das informações trazidas? Você é cotista desse fundo? Você acha que ele é um bom fundo para se investir? Eu, particularmente, acho esse fundo muito bom mesmo. Ele, inclusive, é no nível de bom high grade, middle risk. Ele entra aí no mesmo escopo de BCRI, CVBI, CPTS, Iridium e vários outros fundos de médio risco para baixo risco. Eu optei por não tê-lo no meu portfólio. Só por causa da demora na alocação de recursos quando o fundo faz captação. Mas isso não é um fator assim que seja muito negativo. Ele tem boa liquidez, boas taxas, boa pulverização de carteira. Ele tem muitos pontos fortes. Só que só por questões de gosto pessoal eu acabei não me posicionando nesse ativo. Mas para mim ele é um ótimo fundo imobiliário. Esse fato de eu não tê-lo não significa que ele seja um fundo ruim. E isso também não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento da educação financeira. Inscreva-se no canal e ative o sino. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. E se quiser nos ajudar a fazer uma doação aí, qualquer doação é bem-vinda. O Pix, amuinvest@gmail.com. Esse vídeo aí foi uma sugestão do Tainan. Espero que tenha ficado agradável, tenha ajudado, trazido algum conhecimento. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!